Oi! Hoje nós vamos dar a dica sobre as palavras, o quanto as palavras podem influenciar na sua própria vibração e na vibração do outro. Parece coisa simples, né? Às vezes a gente fala tanto durante o dia, tá falando, e nem percebe que tudo aquilo que você falou ou escutou vai influenciar naquilo que você tá sentindo, na sua vibração. No final do dia, você tá melhor ou não. Sabe por quê? É só perceber assim um momento simples que você passou com algumas pessoas que normalmente são muito negativas. Que elas falam demais, falam muito da vida do outro e o assunto é sempre uma fofoca, uma crítica. Você sai um pouco mais pesado desse ambiente. Você pode até nem ter participado exatamente, mas a palavra ela tá ali, ela tá construindo e ela tá trabalhando a sua vibração. Em compensação, você vai num lugar que as pessoas estão falando coisas legais, você está discutindo o projeto e animado, otimista, sua vibração sobe. Entendeu qual que é a diferença? Quando você trabalha positivamente a sua palavra ou quando ela é trabalhada negativamente? Só que nessa dica eu queria falar a minha versão sobre isso também. Porque a gente escuta muito que o ideal é só falar coisas boas. Claro, isso é o ideal. Mas como ser humano, a gente consegue esse ideal? É tão fácil assim você passar um dia inteiro sem nenhum julgamento, nenhuma crítica, nenhuma palavra mal falada, nenhuma hora que você fala alguma coisa que... uma mentira, ou você falou muito ríspido. Em algum momento você deu um deslize, ou várias vezes você fez esse deslize. Então, a dica é exatamente isso. Como é muito difícil só tentar negar, não falar, não criticar. Se a gente fizer um outro trabalho, por exemplo, se eu não consigo isso, mas eu posso conseguir isso que vai me ajudar. Desenvolver a palavra amiga, uma palavra doce. Isso é uma coisa de desenvolver. Não é ser falso. Não é assim, fazer um elogio vazio, um elogio falso, você nem gostou daquilo e você vai lá e... ai, que bonito que você tá, hein? A pessoa sabe que você tá sendo mentirosa com ela, não adianta. A palavra, você desenvolver essa palavra que vem do coração, aquela vontade de você ver a pessoa melhor. Quando a gente começa a desenvolver isso e praticar muito, isso se torna um vício. Você quer que as pessoas fiquem melhor do seu lado. Então, às vezes você vê que a pessoa não tá legal, não quer nem se abrir, não tá a fim de conversar, mas você consegue mostrar para ela algum lado, alguma coisa boa que tá acontecendo. O que eu falo assim, nada vazio, sabe? Uma palavra repleta de amor, de carinho com o outro. E às vezes a pessoa precisa só disso. E às vezes até a palavra não falada, ela também já transmite essa paz. E aí você muda a vibração da pessoa. Então, se a gente não consegue evitar 100% de criar uma situação negativa, uma vibração ruim, a gente pode começar a se esforçar muito para criar coisas muito positivas que balanceiem um pouco. E aí a gente começa a vibrar melhor, vibrar no amor. Sabe, quando você desenvolve a vontade de ajudar o outro, nem que for com um sorriso, você tá caminhando, passa alguém sério do seu lado, você dá um sorriso. Às vezes você mudou a vibração daquela pessoa, ela só precisava disso, um sorriso. Ou alguém vem se queixar pra você e você pensa assim, na hora que a pessoa vem se queixar, nossa, de novo essa pessoa vem falar, vai reclamar. Se naquela hora você for muito forte na sua vontade de ajudar essa pessoa, você transforma a conversa numa palavra, eu te entendo, eu sei, você tá sofrendo. Não, vamos falar um pouco mais sobre isso. E você muda a vibração também. Aquilo que era reclamação, de repente já não é mais, já é um bate-papo de amigo. Puxa, alguém me entende. Às vezes as pessoas precisam disso, de alguém que entenda, alguém que... E a gente tá tão acostumado, né, deixar as coisas assim, pessoas negativas, ou deixar pra lá, se a pessoa vem falar coisa ruim, você pode tentar reverter isso aí. Até porque nessa forma você acaba se defendendo, porque você já criou algo positivo. Então, vamos pensar, a vibração está muito ligada às palavras, muito. Na primeira aula que a gente definiu, aquela linha sutil, lembra? Está muito ligada a isso, o que você está fazendo. Às vezes, numa discussão com uma pessoa que a gente ama, seja filhos, marido, mulher, mãe, pai, às vezes a discussão podia ficar num ponto e ela sai do ponto
que daria para aguentar. Ela vai uma coisa mais profunda, mais amarga, mais dura. E aí, dificilmente as pessoas conseguem superar essas palavras muito duras. Então, quando você estiver até discutindo com alguém, mesmo se você estiver com raiva da pessoa, cuidado com essas palavras tão duras, elas machucam. Então, se a gente pensar sempre que fazer com que o outro fique bem e fazer com que eu fique bem vai depender um pouco das palavras, vamos tomar mais cuidado com as palavras. Muitas palavras boas para vocês.